Colossenses 3:12. Bom, antes de eu fazer a leitura aqui, deixa eu só comentar algumas coisas, né? Domingo agora, que foi inclusive a nossa Santa Ceia, nós falávamos aqui a respeito, né, do combustível do ministério de Jesus, né? E vimos que não era nem só do ministério de Jesus, né, mas o combustível até do próprio Deus. E aí surgiu aquela pergunta, né? Qual é o nosso combustível? O que eu queria dizer com isso? O que é que nos move, né? Porque nós nos deparamos na Bíblia com várias expressões assim: e moveu-se de íntima compaixão, ou ainda, movido de íntima compaixão, fez tal coisa. E aí nós vimos, né, que o que isso queria dizer, né, segundo a língua grega, era que alguém, né, impelido ali por algo interior, fazia algo. E aí a gente viu que Jesus fazia isso por compaixão, por amor, né, e que nós precisamos agir da mesma maneira. E pegando um gancho aí então dessa mensagem, hoje eu quero falar a respeito de movidos por amor. Eu penso que é o que eu e você precisamos ser movidos pelo amor. E hoje trazendo isso um pouquinho assim, né, para o âmbito ali familiar, que é o propósito, né, da quarta-feira, que a gente ora então pela família. E já lhe convido até para nas próximas quartas-feiras você estar com a gente aqui na igreja, para nós estarmos aprendendo, falando um pouquinho mais a respeito do amor. E tem tanta coisa para a gente aprender a respeito disso. Eu acho que a mensagem hoje aí vai colocar até um gostinho aí na tua boca, pelo menos eu espero que assim aconteça, né, para você querer aprender mais a respeito desse assunto. Antes de eu entrar propriamente dito aqui na mensagem, né, ou ler o texto principal aqui, eu gostaria de fazer algumas observações, que eu cheguei a comentar alguma coisa no próprio domingo. Primeiro, a Bíblia diz que Deus é amor. Então o amor não é que Deus ama, não, a Bíblia diz que Deus, Ele é o amor. A essência de Deus é o amor. De tal forma, meu irmão, que se eu quero estar cheio de amor, eu preciso estar cheio de Deus. Quanto mais cheio de Deus eu estiver, mais cheio de amor eu vou estar, e consequentemente eu vou me mover, né? Eu serei movido por esse amor. Agora o inverso também é verdade, né? Quanto mais amor eu tiver na minha vida, eu tenho mais quem? Mais Deus. Se Deus é amor, quanto mais Deus eu tenho, mais amor eu tenho. E quanto mais amor eu tenho, da mesma forma, mais Deus eu tenho na minha vida, porque Deus é amor. Quando a gente entende isso, fica mais claro para a gente entender algumas declarações de Jesus, né? Ou até, antes de falar da declaração de Jesus, mas a declaração de João, que diz assim, que quem não ama, não conhece a Deus. Amém? Porque se Deus é amor e a pessoa não ama, como que a pessoa conhece a Deus? E aí a gente entende uma outra declaração, agora sim, de Jesus, que ele nos ensinou que nós seríamos reconhecidos como discípulos de Jesus. Quer dizer, alguém iria olhar para a nossa vida e ver Jesus na nossa vida, e alguém dizer, olha, esse é de Jesus, esse é de Deus mesmo. Quando Jesus disse, quando vos amardes uns aos outros. Olha que fantástico, Jesus não diz assim, olha, você vai ser reconhecido como meu discípulo se você for todo domingo na igreja. E todo domingo na igreja é bom, amém? Mas ele não fala isso. Olha, você vai ser reconhecido como meu discípulo quando você jejuar não sei quantas vezes na semana, quando você orar por um paralítico e o paralítico andar, você vai ser reconhecido como meu discípulo. É isso que ele fala? Quando você expulsar demônios no meu nome, então você vai ser reconhecido como meu discípulo. Agora, olha que interessante, Jesus chegou a dizer que haveria alguns que iriam expulsar demônio no nome dele, e no último dia chegar lá e dizer, mas nós fizemos em teu nome. E ele ia dizer o quê?
Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu não conheço vocês. Olha que coisa séria isso então. Mas Jesus disse que nós seremos reconhecidos como discípulos quando as pessoas olhassem para nós e enxergassem o amor de Deus na nossa vida. E aí tem muitas pessoas, e a gente pode concluir que tem muitas pessoas que não são reconhecidas na sua casa, na sua família, como alguém de Deus, porque está faltando o quê? O amor. Então, olha que fantástico, que fundamental que é isso. Além de tudo isso que a gente já falou, eu gostaria de ver esse texto aqui com vocês, que diz assim, ó, Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então olha que fantástico aqui que a Bíblia diz, né? A Bíblia começa dizendo, assim como você é um eleito de Deus, um santo, um amado, então que você se revista dessas coisas. E esse se revestir, nós vamos entender que é mais, né? Claro que o vestir aqui, o revestir, vestir novamente, geralmente a gente pensa numa roupa, né? Mas é muito mais do que você, por exemplo, jogar uma capa nas tuas costas de misericórdia, ou de humildade, ou de mansidão, de benignidade, ou de qualquer coisa do gênero, né? Quando a Bíblia diz para a gente se revestir, se você voltar alguns versículos, você vai ver que Paulo está falando assim, olha, não mintais uns aos outros, porque já vos despiste. O que é despir? É tirar uma roupa, não é isso? Você já vos despiste do velho homem e se vestiram então do novo, fazendo menção do batismo nas águas. Então quando fala aqui em revestir, é no mesmo sentido que o velho homem sai e que o novo homem entra. Isso quer dizer o quê? Não é simplesmente uma veste, é sim uma mudança de natureza. Amém? Então quando a Bíblia fala aqui para nós, e aí isso fica mais claro quando diz assim, né? Revestidos como eleitos, santos e amados, de entranhas de misericórdia. É algo que está lá dentro da gente, lá no nosso interior. Aí é interessante como esse texto aqui, né, está muito ligado com aquilo que a gente falava no domingo, né? Inclusive, se você não viu, não assistiu com o domingo, tem lá no YouTube, você pode assistir lá no nosso canal PR Luciano Borges, que a gente fala sobre isso, né? Que o termo grego lá queria dizer então, né, movido pelas entranhas, quer dizer, algo interior que nos impulsiona a fazer algo. E é isso que a Bíblia está falando, enche as suas entranhas, o seu interior, né, dessas coisas, do que? Da misericórdia. Eu vou comentar rapidamente cada uma dessas coisas. Misericórdia está muito interligado também com a questão que a gente falava na quarta-feira, no domingo, perdão, que é a compaixão, né? Misericórdia é sentir a miséria do outro, é se colocar no lugar do outro, sentir a dor da outra pessoa. Aí a Bíblia diz, do que mais, né? Entenda nesse mesmo sentido, encher as nossas entranhas, o nosso interior, de benignidade, que é aquele sentimento interior de fazer o bem, de querer o bem das pessoas, de sempre desejar o melhor para as pessoas, de humildade, né? O que é humildade? É eu não olhar para ninguém de cima para baixo, pelo contrário, olhar para as pessoas de baixo para cima, sempre olhando para os outros como se fossem superiores a mim, ou no mínimo meus iguais. Amém? Meus iguais. Mas o que a Bíblia diz é que a gente tem que considerar os outros superiores a nós.
mas jamais olhar os outros assim para que eu sou muito bom, que tem que fazer as coisas por mim, né? De humildade, de mansidão, né? Que a pessoa não seja alguém explosivo, mas seja alguém manso, calmo, sossegado, calma, respira fundo, né? Nesse mesmo sentido, a longanimidade, que é um ânimo longo. Longanimidade é isso, é ânimo longo, não só no sentido de não desanimar com facilidade, não só no sentido de ter um ânimo assim que a pessoa, né, longo não vai desanimar com facilidade, mas até no sentido assim da pessoa não se irritar. Você já ouviu alguém falar assim: olha, eu tenho pavio curto? Já ouviu falar? Mas a Bíblia diz que temos que ter longanimidade. Nosso pavio tem que ser longo, né? De preferência nem pavio não ter, né? Mas como a gente não consegue tanto, pelo menos ter um pavio assim bem longo, né? É isso que a Bíblia está dizendo. Aí o que mais? Suportando-vos uns aos outros. Quem aqui tem família? Você tem família? A gente precisa disso? Tem hora, meu irmão, que tudo que a gente pode fazer é suportar um ao outro, né? Tem muitas situações que a gente pode agir, pode orientar, pode falar, pode confrontar, pode isso, pode aquilo, mas tem situação, meu irmão, que a única coisa que dá para fazer é engolir, né? É suportar um ao outro. E aí a Bíblia diz: e perdoando-vos uns aos outros. A pessoa que não sabe perdoar, ela está fadada a terminar a vida sozinha, porque nós vivemos com pessoas imperfeitas e nós somos uma pessoa imperfeita. Então, ora nós vamos ofender, ora nós seremos ofendidos. Então, a única forma de eu ter um bom convívio com as pessoas é fazendo o quê? Perdoando uns aos outros. Mas se eu não sei perdoar, em algum momento da caminhada alguém vai fazer algo contra mim, eu vou me ofender, dizer, não quero mais saber dessa pessoa, não perdoo ela, e aí eu vou acabar sozinho na vida, né? E infelizmente alguns vão por esse caminho simplesmente por não saber perdoar. E aí vem a Bíblia, e na minha leitura, tá? Parafraseando aqui o que o Paulo diz, seria mais ou menos assim: olha, e se depois de tudo isso, depois de você se encher de misericórdia, de benignidade, de mansidão, de longanimidade, depois de ser suportar, depois de ser perdoar, e se mesmo assim alguém tiver queixa contra outro, né, que é aquele caso que a pessoa, porque já falou do perdão há pouco, não falou? Né? Então é aquele cara que a pessoa diz: não, pastor, mas fulano não merece o meu perdão. Não ouviu falar disso? Né? Fulano não merece. Não, o que a tal pessoa fez é imperdoável. Aí vem a Bíblia e diz assim: bom, se depois de tudo isso ainda não resolveu, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Aí a Bíblia diz: bom, então eu penso que essa é a última pá de cal, né? Para acabar, para resolver a coisa. Olha, então, assim como Cristo perdoou, perdoe. Você merecia o perdão? Vamos lá, a gente merecia o perdão? Não. Mas Jesus foi lá e fez o quê? Nos perdoou. Mas fulano não merece. Então a Bíblia diz: assim como você também não merecia, Jesus te perdoou, faça o quê? Perdoe. Mas o que fulano fez é imperdoável. Pois é, o que a gente fez também era imperdoável, mas mesmo assim o Senhor foi e nos perdoou. Então vem a Bíblia e diz assim: então faça por aquela pessoa que Jesus fez por você. E aí aí é onde resolve a coisa. Eu penso, meu irmão, que esses dois versículos, que nem são versículos muito grandes, mas se nós praticarmos de verdade esses dois versículos aqui no convívio na nossa casa, no nosso lar, eu acredito que, olha, pelo menos mínimo 90% dos problemas familiares estariam resolvidos. Sim ou não? E aqueles que diz respeito, então, né, a convivência ali, que diz respeito
o relacionamento no lar mesmo, eu creio que estaria 100% então resolvido se a gente vivesse isso. Só que sabe o que eu acho interessante? É que a gente poderia pegar essa lista toda que a Bíblia está fazendo aqui, e a gente poderia resumir tudo isso. Eu já vou te provar isso na Bíblia, tá? Não é coisa da minha cabeça, já vou te provar isso na Bíblia. Mas a gente poderia pegar essa listinha toda aqui e resumir numa palavrinha só. Amém? Que tem 4 letras e começa com A. Agora fui legal, né? No que a gente poderia resumir isso? Ô gente, ajuda o pastor, vai lá, né? No que a gente poderia, toda essa listinha poderia resumir numa palavra só. Qual? Começa com A, termina com OR. Agora ficou fácil. A gente poderia resumir isso tudo em amor. A gente já vai ver, mas o amor não é humilde, não é misericordioso, o amor não é benigno, o amor não não tem um ânimo longo, tudo suporta, né? E aí a Bíblia diz suportando-vos uns aos outros, e a Bíblia diz que o amor tudo suporta, que o amor perdoa. Você está entendendo em nome de Jesus? E aí, mas para isso ficar ainda muito mais claro para nós, vem o versículo 14 e diz assim: e sobre tudo isto revestivos, né? Novamente fala, como eu dizia, da nossa natureza, de uma transformação da nossa natureza, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Meu irmão, eu não sei você, mas a gente lê esse texto aqui, por mais que você não entenda muito bem o que é o vínculo da perfeição, mas você lê esse versículo e você diz: rapaz, o amor é importante, eu não sei nem bem o que ele faz, mas se diz que ele é o vínculo da perfeição, deve ser alguma coisa boa, verdade ou não é? E era mais ou menos como eu li esse versículo. O amor é o vínculo da perfeição. E esse versículo sempre me chamou a atenção. Eu estou falando desde criança, né? E aí eu pensei algumas vezes, o que vem a ser esse tal do vínculo da perfeição? Num primeiro momento eu pensava que era até alguma coisa no sentido assim: será que é Ele que nos conduz à perfeição, que nos ajuda a chegar à perfeição, alguma coisa assim? Mas esse vínculo não fazia muito sentido para mim. E quando a gente se depara com situações como essa, a gente tem 2 caminhos, né? A gente pode comparar outras traduções da Bíblia, que é algo que eu gosto de fazer, acho que já deu para notar, o Valtimir eu fico citando uma tradução e outra, e aí a gente, né, consegue ter uma ideia assim, maior, né, por conta das possibilidades de tradução. Então você consegue entender melhor o que era aquilo, ou, né, que eu também faço muito, a gente ir lá para o original, né, para a língua que foi escrito isso, que no caso aqui no Novo Testamento grego, o que essa palavrinha foi traduzida, de tal forma que a gente vai por esses 2 caminhos, beleza? Né? Rapidamente a gente vai por esses 2 caminhos. Bom, falando do original, na língua grega, a palavra foi traduzida aqui como vínculo, segundo o professor Strong, sundesmos, tá? E quando eu falo, que eu sei que eu já falei domingo, estou trazendo outra palavra grega, não é para a gente decorar e tal, mas só para ajudar a gente a entender, beleza? Sundesmos, o que isso quer dizer? Tem 3 possibilidades de tradução. Primeiro, aquilo com o que se amarra, uma atadura, um laço. Vamos supor que eu vou amarrar aqui algumas coisas. Então esse termo ele poderia ser usado para aquilo que eu vou usar para amarrar, seja uma corda, seja uma corrente, seja um laço, alguma coisa. Aquilo que eu uso para amarrar aquilo, então é o sundesmos, que foi traduzido como vínculo. Então eu já poderia colocar até assim, que o amor é aquela corda que eu uso, você está entendendo? E que é perfeito, alguma coisa nesse sentido. A segunda possibilidade de tradução, e aí se referindo ao corpo humano,
se refere aos ligamentos, né? Os ligamentos pelos quais os membros do corpo são unidos. Então, os ligamentos que unem meu braço com o meu antebraço, o meu antebraço com a minha mão. Então, aqui há ligamentos, né? Então, mais uma vez, é algo de ligação, né? Que une uma coisa com a outra, né? E a terceira possibilidade de tradução é aquilo que é amarrado junto, né? Como se fazendo um pacote só. Então eu pego várias coisas, uno todas elas, amarro elas juntas. Então não só aquilo que eu usei para amarrar, mas o produto final dessa junção também eu poderia usar essa palavra para descrever aquilo ali, né? Então aí fica claro para nós que a Bíblia está fazendo menção justamente a isso, né? Tem uma tradução que chama assim, é o elo da perfeição, é aquilo que é usado para ligar, para unir, né? E aí eu gostaria de comparar duas traduções da Bíblia que passam justamente essa ideia para nós, que eu acredito que fica mais fácil da gente compreender até do que na corrigida, que é a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que traduziu da seguinte forma: e acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Vamos, depois da vírgula ali, ler todo mundo junto, depois do pois o amor une. Vocês deixaram isso sozinho, gente? Vamos lá, todo mundo junto. Pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Olha que interessante, né? Então essa tradução aqui diz que o amor, ele é aquele que une, que liga, e aí faz a gente entender pelo termo grego ali, porque foi traduzido assim, une perfeitamente todas as coisas. A única coisa que eu particularmente, e assim, gente, quem sou eu para criticar alguma tradução, tá? Já fica claro. Mas assim, a única coisa que eu não gostei muito dessa tradução é porque ela traduziu, pois o amor une perfeitamente todas as coisas, né? E se você pegar o contexto, está falando de coisas? Não, está falando de pessoas, está falando de perdoar um ao outro, está falando de, né? Então está falando de pessoas, tá? Então eu acredito que, né, pegando o contexto do texto ficaria melhor, pois o amor une perfeitamente as pessoas, ou todas as pessoas, amém? E aí uma segunda tradução, que é a Nova Versão Transformadora. Eu sei que eu estou dando toda uma volta, mas é para fundamentar bem esse assunto, tá, gente? Ficou assim: acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Diga glória a Deus. E aqui justamente traz essa ideia de pessoas, né? Une todos nós em perfeita harmonia. Tem uma outra tradução que traduziu assim: une a igreja em perfeita harmonia. Não lembro bem se o final é esse, mas só que cita a igreja, né? Tudo bem, cabe ali dentro do contexto, mas o perigo é a gente ler um texto desse e achar que está falando só da igreja, e não está, né? Então está falando das pessoas de um modo geral. Mas enfim, pelo termo grego, por essas tantas variações aqui, duas que a gente leu, outras tantas que eu citei, fica muito claro, e a Bíblia deixa isso claro para nós, que é o amor que é, vamos dizer assim, a cola, que é aquilo que une perfeitamente todas as coisas, ou une todos nós em perfeita harmonia, de tal forma que se uma família não tem amor, ao meu ver, não é uma família. É um apanhado de gente que mora debaixo do mesmo teto. E tem muitas casas que são assim, é um monte de gente debaixo do mesmo teto, mas cada um por si, Deus por todos. Tem ou não tem? Tem. E aquilo é uma família?
Não sei, parece que não. Você está entendendo? Mas o que é que faz um apanhado de pessoas, né, se tornarem uma família? É o amor que vai unir essas pessoas. A mesma coisa é sem o cimento, que é a cola. Então uma parede não é uma parede, é um empilhado de tijolos. Na quarta-feira a gente vem na igreja, né, dentre outras coisas, a gente poderia resumir que a gente vem para edificar o nosso lar. Estaria correto ou não? Se eu falasse isso? Penso que sim. Agora você já imaginou fazer uma casa assim, aí você vai colocando os tijolinhos assim, empilhando eles, empilhando, mas não coloca cimento, né, ou amassa ali, mas a matéria principal é o cimento. Aí você diz, deixa eu encostar aqui, né? Verdade, né? Então, você já imaginou a gente estar aqui dentro e ser só a parede, só empilhado de tijolo? Eu não sei você, não ficaria aqui não. Verdade, não é? Mas é justamente então ali o cimento que vai unindo tijolo a tijolo e fazendo uma parede. O que a Bíblia está dizendo para nós, e eu estou pegando essa analogia aqui, é que o amor é isso. É o amor que faz uma pessoa, sabe, se ligar, se unir a outra e formar, então, né, uma família. É o amor que faz justamente isso, de tal maneira que sem amor, então fica complicado. Agora, se a Bíblia diz que é o amor que une, se eu estou olhando para a minha casa, se eu estou olhando para a minha família, e eu me deparo com uma triste realidade, dizer assim, poxa vida, pastor, mas não está havendo união na minha casa. Não está havendo essa perfeita harmonia. Na verdade, nem a harmonia não está havendo, quem dirá a perfeita. Então, eu posso concluir facilmente que o que está faltando? O amor. Porque é o amor que une, que liga. Amém? Então, se não está havendo união, é sinal que está faltando o amor. Aí alguém já diz, verdade, pastor, o pessoal lá de cá está ruim de amor. Não é o pessoal lá de casa. Isso precisa começar comigo, isso precisa começar com você, quando nós decidimos amar. Agora, sempre quando eu falo do amor, eu gosto muito de falar isso, porque a gente precisa entender o que é o amor, ou pelo menos o que é o amor bíblico, o amor ágape, o amor do tipo de Deus, o amor que a Bíblia está fazendo menção a ele. Amém? É o amor, então, que nós precisamos, né? Que nós que nascemos de novo, precisamos então ter. E não envolve um sentimento, porque de vez em quando se atende a algumas pessoas que estão com problema no casamento e diz, pastor, acabou o amor. Aí de vez em quando você tem que perguntar, mas vem cá, o que é o amor? Defina amor. Não, pastor, não tem mais amor. Não, talvez você esteja falando da paixão, talvez você esteja falando de alguma outra coisa, mas do amor dos poetas, dos filósofos e tal, mas o bíblico não é desse que você está falando, porque o amor bíblico é uma escolha, é uma decisão. E aí, se a gente for lá para Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, é só você voltar um pouco aí, capítulo 13, versículo 4, aí você me permita não trocar de tradução, continuar com a nova versão transformadora, que ficou traduzido assim, aqui é a definição de amor, ou ainda, se preferir, as características do amor. Diz assim, o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira. Tem alguém aqui precisando de amor, gente? Só por esse ponto aqui, tem alguém aqui precisando? Até quem gosta que as coisas sejam feitas de sua maneira, né? Então a gente está precisando de amor, né? Não é irritável,
nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Tem uma outra tradução que ficou assim: não se alegra quando alguém erra, mas se alegra quando alguém acerta. Mas tem pessoas que ficam torcendo para o familiar quebrar a cara, para o familiar errar, só para ir lá e dizer assim: tá vendo? Eu não te avisei. Não é assim? Eu falei para você não fazer, bem feito, quebrou a cara. Isso é amor? Não, segundo a definição aqui não é, né? E não se alegra com a injustiça, ou, como diz a outra tradução, como eu comentei, não se alegra quando alguém erra, alegra quando alguém acerta, né? O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Amém, igreja? Olha só o que a Bíblia então está dizendo. Aí você vê que a gente lê isso aqui, e aí quando eu afirmei há pouco que aquela listinha lá a gente poderia resumir numa palavra só, verdade ou não é? É só a gente ler essa listinha aqui, poderíamos resumir em amor. Então, lendo aqui, qual dessas definições, ou ainda qual dessas características é um sentimento? Quando foi que a gente leu aqui dizendo assim: o amor é aquelas borboletas na barriga? A gente leu alguma coisa assim? O amor é quando o teu olhar cruza com a pessoa amada e o seu coração acelera e as suas mãos começam a suar. Alguém leu alguma coisa assim, parecida? O amor é quando você sente algo aqui dentro e parece que você está nas nuvens, que você não consegue se controlar. Não, isso aí a Bíblia deixa para os poetas de hoje. Amém? O que a Bíblia está definindo aqui como amor, perceba que em momento nenhum é sentimento, são atitudes. Amém? E perceba que eu não disse que é um ato, é uma atitude. Não, ato é uma coisa só. Amém? Atitude é um princípio, é quando eu decido agir daquela maneira, daquela forma. Não é um ato, uma atitude vai trazer uma série de atos. Uma atitude é um princípio que vai reger uma série de atos. E é isso. Então, o amor é uma escolha. Eu escolho, eu decido amar. Amém? E é isso que vai unir perfeitamente todas as pessoas. Agora, muitas vezes, né, quando nós não estamos acostumados, e tem gente que diz: pastor, mas eu não tive isso na minha criação, nem nada, e para mim é muito difícil. E às vezes quando a pessoa decide ser movida em amor e agir com amor, que é isso aqui que a Bíblia está dizendo, às vezes a coisa parece meio mecânica, meio forçada, pessoas, né, se sente assim até, como que eu posso dizer, não à vontade por agir daquela forma. Mas a partir do momento que eu tomo a decisão, eu encho o meu interior, eu tomo a decisão: eu vou amar, eu vou agir conforme a Bíblia aqui está dizendo. Então, por mais que no começo possa parecer algo um tanto quanto mecânico até mesmo, mas a partir do momento que eu vou praticando, que dia após dia eu vou decidindo, eu vou agir assim, eu vou ser isso, eu vou amar. Então, meu irmão, aquilo começa a se tornar mais natural para nós, mais fácil de fazer, até que chega um ponto que aquilo se torna então algo que flui, que sai, que você não precisa fazer força, simplesmente se tornou uma atitude na nossa vida. Amém? E é isso que nós precisamos fazer. Eu preciso olhar para esse texto, e vamos falar a verdade, gente, não é nem um texto tão grande. São 4 versículos.
que nós poderíamos assim, ou deveríamos pelo menos copiar e colar lá no espelho do quarto, ou do banheiro, na geladeira, na porta da geladeira, e todo dia passar lá e fazer a leitura, todo dia ir lá e ler. Olha só, olha que leitura fácil. O amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Quanto tempo a gente vai gastar para ler isso por dia? Você está entendendo? Mas por que eu estou falando? Porque talvez você está me ouvindo agora, impactado com essa palavra. É muito fácil você chegar em casa agora e agir dessa maneira, porque você acabou de ouvir. Mas vai vir a quinta-feira, vai vir a sexta, vai vir o sábado, vai vir o domingo, vai vir a semana que vem. Você está entendendo? E aí às vezes aquilo que está tão forte na tua consciência hoje, talvez não esteja tão vivo assim amanhã. Por isso que a gente precisa, sabe, colocar no nosso coração e todo dia decidir: não, eu vou amar, eu vou amar, eu vou amar, eu vou viver o amor, eu vou me mover o amor, eu vou amar a minha esposa, eu vou amar o meu marido, eu vou amar os meus filhos. Você está entendendo, em nome de Jesus? Até que aquilo entre tão, sabe, mas tão profundo no nosso ser, e isso depende da gente fazer disso uma consciência viva em nós. Estamos pensando, meditando nisso, porque aí sim isso vai estar no nosso interior, isso vai transbordar na vida das pessoas. Aí sim as pessoas vão olhar para nós, como eu dizia lá no começo, e vão nos reconhecer como discípulos de Cristo, porque vão ver em nós a mesma atitude que havia em Cristo Jesus. E nós decidimos andar em amor. Meu irmão, entenda bem, eu vou dar alguns exemplos e aí a gente já vai orar, mas já passei do meu horário até. Mas olha só, surgem desafios, surgem problemas na nossa casa, como em toda casa, como em toda família. E aí nós, para lidarmos com aquela situação, nós podemos tomar alguns caminhos. Nós podemos tomar o caminho do amor, ou nós podemos tomar um outro caminho que não é o amor. Vamos supor que o seu filho chega lá com um boletim e notas bem baixas no boletim. E aí você vai lá e olha para aquele boletim e fica bravo, revoltado, porque, entenda, a tua intenção é boa. O que você quer? Você quer que ele tire notas altas, porque você sabe que você vai impactar o futuro dele, não é isso? Mas aí eu preciso resolver isso aí, é um problema que surgiu na minha casa, eu preciso resolver isso. E aí eu posso adotar duas posturas para resolver. Perceba que eu quero resolver um problema. Eu posso, claro que eu posso adotar muito mais, mas só duas como exemplo. Eu posso adotar a postura de chegar lá e dizer: o que é isso aqui? Seu burro, como é que você tira uma nota dessa? Mas você tira uma nota dessa porque você é um preguiçoso, você não gosta de estudar. Eu mando você estudar, em vez de você estudar, você só fica mexendo no celular, você só fica fazendo não sei o quê, e você não quer saber de estudar. Você está vendo aí, ó, essa porcaria dessa nota, e não sei o que lá, e não sei o que lá, e não sei o que lá, e a conversa não. A minha intenção é boa? A intenção até é que eu tire notas melhores, mas talvez a abordagem que não foi a melhor. Porque o que isso vai produzir, né? Vai produzir um abatimento, vai produzir uma tristeza, vai produzir um desânimo, e provavelmente que aquela, né, criança, adolescente, jovem, sei lá, vai pensar o quê? Não, na verdade sou burro mesmo, sou preguiçoso mesmo.
Rapaz, acabou de me dar uma preguiça. Você já notou que quando você xinga alguém de preguiçoso, parece que é aí que bate uma preguiça na pessoa? É verdade, não é? Parece que é aí que piora a situação, né? É igual você dizer assim: vai rápido, seu lerdo, acelera, pronto, aí liga a marcha lenta mesmo. Mas não é assim? Olha que coisa séria. Mas eu posso adotar a postura, então, de andar em amor, de dizer: meu filho, que nota que é essa aqui? Meu filho, você é um menino tão inteligente, você tem capacidade para tirar uma nota muito melhor do que essa. Eu acredito que você tem potencial para muito mais do que isso aqui. O que é que está acontecendo? Amém? Então, um caminho é de desincentivar, no outro é incentivar, no outro é tratar com amor, com respeito e tal. Então, aí eu não preciso e nem teria tempo para dizer qual que é o melhor. Eu pergunto para você, qual que é o melhor caminho, qual vai produzir melhores resultados? Não há nem discussão com relação a isso, né? É a esposa que chega e diz assim: mas você não me ajuda em nada, porque nessa casa tudo sou eu que tenho que fazer tudo, porque você não vai nada, fica aí no sofá e não me ajuda em nada, e blá blá blá, que nessa blá blá blá, o turno o marido já não está ouvindo, só está ouvindo blá blá blá. Vamos lá, homens, quando a mulher começa a falar isso, o que dá vontade de fazer? Calma, lembra da mansidão, longanimidade, né? Lembra lá? Mas dá vontade de ser levantada ali, passar a mão na vassoura e sair varrendo a casa, não dá? Né? Dá ou não dá? A vontade é ficar no sofá e se esticar assim um pouquinho mais ainda. Verdade, não? E dizer: então, agora que eu não vou fazer mais nada também. Porque o pouquinho que eu faço ninguém valoriza. Ninguém vê que mês passado eu tirei o lixo sozinho. E agora está falando que eu não faço nada. Como assim? Mês passado eu tirei o lixo. Também quer saber? Também agora que eu não faço mais. Você percebe que isso é algo instintivo? É a maneira que o ser humano costuma reagir. Agora, o que a mulher quer? Ela quer ajuda, não é? Ela quer que o marido faça alguma coisa, quer ajuda. Mas se ela adotasse uma outra postura diferente, né? Um dia, quando ele foi lá e tirou o lixo, ela dizia assim: meu amor, olha, eu fico tão feliz quando você me ajuda. Poxa vida, é tão bom quando você tira o lixo para mim. Meu irmão, é uma questão, como eu dizia há pouco, que é automático. Que o ser humano ele precisa ser amado, ele precisa ser valorizado. E em algum lugar lá no inconsciente dele, o que aquilo vai produzir? Ele vai dizer: poxa vida, então vou fazer mais. Você está entendendo? E repito, é algo automático nosso. Que a pessoa decide: poxa vida, né, eu nem sabia que isso alegrava tanto a minha esposa. Ó, vou tirar o lixo. Né? Estou dando esse exemplo, qualquer coisa. Eu fazer tal coisa, então eu vou começar a fazer mais isso. Você está entendendo, em nome de Jesus? O camarada senta na mesa, vai comer, e a comida assim está meio difícil até de comer. Então ele tem dois caminhos. O que ele quer? Ele quer comer um pouquinho melhor, não quer? Então ele tem dois caminhos. Um caminho é ele começar a reclamar da comida. Ah, mas essa comida está sem sal, está com muito sal, está com pouco pimenta, está com muito pimenta, essa comida não sei o quê. Não, que a minha mãe, que a mãe fazia, era melhor. Nessa altura do campeonato a mulher já está doida para dizer: então vai para a casa dela lá. Não é?
comer, então, melhor que eu não preciso nem cozinhar mais, porque aquilo vai desincentivar, vai jogar a pessoa para baixo, mas não é assim? Agora, quando o marido está ali comendo, e o alvo dele é comer um pouquinho melhor, né? Porque tá difícil ali naquele dia, e ele diz assim, olha, acabei de lembrar aquela macarronada que você faz com frango. Poxa vida, deu uma vontade de comer. Olha, qualquer dia desse você tem que fazer aquela macarronada lá, porque, né, tipo assim, um arroz e feijão você não acertou, mas a macarronada você cozinha que é uma beleza. Então, você percebe que ele pode chegar no mesmo alvo, comer um pouquinho melhor, né? Mas com uma abordagem completamente diferente. E isso não é uma questão só que vai mudar o ambiente familiar, que vai trazer uma harmonia para o lar. Isso já é algo maravilhoso por si só, amém, gente? Mas envolve muito mais coisa que isso, porque você percebe que quando eu ajo assim, já que a gente está no país do futebol, está perto da Copa, eu rolo a bola para o outro. Eu dou ao outro a oportunidade daquela pessoa também agir com amor. Mas quando eu estou criticando, reclamando, apontando as falhas, o dedo, meu irmão, eu estou dando oportunidade para a pessoa agir com amor? Você está entendendo em nome de Jesus? Qual que é a tendência? A pessoa fazer o quê? Né? A pessoa querer se defender, e aí, né, começar a trocar as acusações, isso e aquilo. Então, perceba que o ser humano, ele precisa, há uma necessidade no ser humano dele se sentir amado. Amém? E quando a pessoa ela não se sente amada, por natureza, ela geralmente começa a atacar. Mas a pessoa que se sente amada, então também por natureza, ela começa a retribuir também com amor. Amém? Então nós precisamos, em nome de Jesus, colocar nosso coração. Não quero crescer em amor, agora eu estou vendo que isso é uma decisão, que isso é uma escolha, e eu quero decidir amar. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus.